Tô vendo vocês de blues aí, tá frio aí, essas bandas? Hã? Tá frio aí nessas bandas aí ou não? Ah, mais ou menos. De manhã tava Tô mais vendo frio. pessoal de blusa. É, aqui no Cefete, de manhã você tá doido, né? Um frio. Ah, é frio demais, né? É afastado da cidade? Como é que é? Ah, é da minha cidade afastada, né? Eu moro meio longe daqui, de Ah, BH. é? É da Avenida Amazonas aqui. Não sei se você sabe onde que fica aqui. Eu não conheço, mas é no centro da cidade ou é É, afastado? é perto do centro de BH. Ah, tá. Mas pra mim continua sendo longe. Eu moro em Pedro Leopoldo, então, tipo, você nem deve conhecer Pedro Leopoldo, né? Não Então conheço. Eu não conheço BH ainda, eu só passei de avião, né? Parei e saí. Eu preciso conhecer BH ainda. é uma cidade muito bonita. É, né? E aí? É, O que que você tem para me perguntar aí, Pedro? Márcio, né? Se eu souber te responder, eu acho que eu vou ficar feliz. eu vou primeiro me apresentar, né? Eu sou o Márcio, como o Túlio já tinha falado. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, no curso de estradas aqui no Cefet, em BH. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela sua presença, por você pegar esse tempinho nessa agenda para estar aqui com a gente, da equipe, né? Que a gente está participando da Olimpíada Brasileira de Cartografia, né? E eu queria te perguntar, né, como você é um professor já renomado, atua na Universidade Federal de Berlândia, e a gente vê, eu dei uma pesquisada nos seus artigos e vi que você fala bastante sobre cartografia, né, e também sobre meio ambiente. Eu vi até um artigo recente seu, que o nome é Usando peixes nativos na avaliação ecogenotóxica de poluição por metais pesados decorrente de grandes rios brasileiros próximos, e outro também que fala sobre OpenStreetMap. E achei bem bacana, assim, tudo que você falou. Aí, nós da equipe do Cefet do campus Nova Suíça BH, a gente teve o acesso, né, como a gente está participando da UBRAC, a gente teve acesso a um artigo que você participa junto com a Cláudia Robb, que é o mapeamento colaborativo, seu surgimento, suas características e o funcionamento das plataformas. Então, como para começar, né, eu queria entender qual que foi a sua motivação para criar esse artigo. Bom, primeiro eu vou agradecer, eu agradeço o convite de vocês, né? Fico muito feliz e lisonjeado de ver uma equipe de jovens promessas aí da cartografia nacional, né? Tá pensando em cartografia, né? Participando da UBRAC, que já é um feito muito importante, né, para vocês, e ainda assim avançando até as finais, né? Então, meus parabéns para vocês, para o Marcelo, que tem orientado vocês aí também. Eu fiquei muito feliz com o convite. E assim, eu tiraria da minha agenda qualquer outro compromisso para poder participar aqui com vocês e falar com vocês. Eu que fico honrado, tá? E renomado eu não sou, não. A gente vai construindo, né, a carreira de docente, professor, pesquisador, né? A gente vai construindo ao longo da vida, né? E a principal coisa que faz com que o nosso trabalho seja reconhecido é a seriedade, né? Então, se você trabalha com seriedade, né, tudo se esforça, né, bastante, você acaba em algum momento tendo seu trabalho reconhecido. E eu fiquei feliz, né? Eu nem sabia que na Ubrac o pessoal tinha usado um dos trabalhos que eu fiz com a Cláudia como referência, né? Eu fiquei sabendo recentemente, né? E eu fiquei feliz também com esse convite de vocês, porque isso também é uma parte do reconhecimento, né? Então, o reconhecimento ele não é pro não é um efeito para o ego, né? Mas sim para assim, para a gente ver que existe alguma contribuição, né? Isso motiva bastante a gente como pesquisador, professor, né? A continuar trabalhando nessa linha. Bom, respondendo sua pergunta, Márcio, quando eu estava fazendo isso aí me fez pensar agora, porque quando que eu comecei a trabalhar com isso, né? Com mapeamento colaborativo, né? Eu estava no mestrado, cara. Eu comecei o mestrado lá em 2011, né? Por aí, 2011, 2012, né? Há uns 11, 12 anos atrás. Eu estava fazendo mestrado e aí eu estava vendo muita coisa a respeito de dados espaciais, falta de dados espaciais aqui no Brasil. Eu estava lendo muito, né, sobre isso, né? Infelizmente é uma realidade aqui no Brasil que persiste desde o início de que o Brasil é Brasil, né? A gente não tem dado espacial de qualidade e atualizado, né? As bases cartográficas oficiais nossas são muito antigas, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com cartas topográficas, né? Já trabalharam com cartas topográficas? Cartas topográficas já. Já viram, né? Essas cartas topográficas, elas são os mapas oficiais do Brasil, né? E
esses elementos, né, os mapas de base oficiais do Brasil, eles são muito desatualizados, eles são da década de 70, né, 60, né? Então, assim, imagina você, né, se eu tiro uma foto da sua cidade aí, BH, na década de 70 e represento isso no mapa, né? Ou seja, 70 tá o que? Há 50 anos atrás, né? É. Será que mudou muito BH de 1970 para 2020, Nossa, 23? Então é uma realidade ultrapassada, né? Então os mapas eles não mostram para a gente, nesses mapas oficiais, eles não mostram para a gente a realidade, né? De como que tá as coisas agora no país, né? Então nessa época eu estava lendo bastante sobre isso, né? E assim a ideia surgiu porque assim a gente não tem dinheiro no Brasil, não tem investimento para trabalhar com cartografia de base, né? Há muito se fala sobre isso, né? E é uma deficiência que vai empurrar o Brasil sempre para o mundo de países subdesenvolvidos. Por quê? Todos os países desenvolvidos, né, Estados Unidos, enfim, os países da Europa, o Reino Unido, a Suíça, enfim, todos os países e o conjunto de países ali que são desenvolvidos, eles têm um mapeamento sistemático, um mapeamento de base, né, que é bem desenvolvido, atualizado, né? E por que isso é importante, né? Porque se você não conhece o que tem no seu território, se você não conhece a forma do relevo, se você não conhece o que tem de água, se você não conhece o que tem no espaço físico do seu território, como é que você vai planejar o uso das coisas no território, né? Se você não conhece quantos banheiros tem na sua casa, como que você pode planejar o uso desses banheiros, né? Planejar o uso do espaço da sua casa, planejar quantos quartos vai ter, se você não conhece o território do seu terreno, né? Então, isso é problemático, né, no país, né? Então, nós precisamos, né, e assim, essa ideia de ter um mapeamento de base consistente, né, atualizado e bastante completo, né, é um sonho para nós, mas isso não tá longe de acontecer, né? E assim, eu fiquei pensando em formas, né, de como que isso poderia ser mitigado, né, esse problema da falta de dados espaciais aqui no país. E aí, na época, estavam surgindo alguns sistemas de mapeamento, né, que eu achei interessante, né? Na época estava surgindo mesmo o OpenStreetMap. Na época até foi o Wikimap que me chamou mais atenção do que o OpenStreetMap, né? O OpenStreetMap surgiu lá em 2004, né? Uma iniciativa britânica, né? Do Steve Coast, né? Enfim, o pessoal lá do Reino Unido que fez o OpenStreetMap. Depois eu vou até contar por que ele fez, né? Mas o Wikimap me chamou mais atenção, porque era uma base mais completa, uma base de mapeamento colaborativo mais completa. Vocês podem até verificar aí, não sei nem se ela existe ainda, mas era uma iniciativa russa, né? E, bom, enfim, aí eu comecei a pensar, puxa vida, se a gente tem esse potencial, né, de usar o mapeamento colaborativo, né, para fazer. O pessoal usava muito para fazer turismo, para fazer, né, essas bases para fazer turismo, achar coisas interessantes, lazer mesmo, ficar mapeando coisa na internet, né, enfim. Eu falei, poxa vida, mas a gente tem um potencial grande aqui. Se não tem base de dados oficial no Brasil, né, atualizada, né, aqui eu tenho uma base de dados oficial não, extraoficial, né, mas atualizada, né. Tem um problema da qualidade, então o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a entender a estrutura, precisa começar a entender como que elas funcionam, né? Como que a colaboração é feita, para quê? Para um dia, né, eu poder falar assim, olha, eu confio tanto nessa base aqui, olha, essa base é suficientemente boa para que eu use para isso, e complete a base oficial, por exemplo, né? Enfim. Então, essa que foi a motivação, né? Para tentar burlar uma falta de dados que a gente tem aqui no Brasil sobre a estrutura que a gente tem no país, né? Especialmente em áreas urbanas. Então, assim, em escala apropriada, né? Então, essas bases, elas ajudam muito a gente a trabalhar nessas áreas que tem bastante população, inclusive uma característica delas. É isso. É, Acho que foi isso que me motivou mais na época a trabalhar com o OpenStreetMap. Bom, engraçado que você falou sobre a falta de dados da base no Brasil, e eu tinha preparado uma pergunta para você também sobre isso. Como tipo, você acha que o mapeamento colaborativo pode ser aumentado no Brasil, pode ser estimulado?
Bom, existem algumas iniciativas que são legais, né? Assim, eu vou dar uma prática, né? Evidentemente, é uma possível tática para se aumentar o mapeamento colaborativo, né? A interação do ser humano com o mapeamento colaborativo. Tem várias limitações, mas o que o pessoal tem usado hoje, por exemplo, eu não sei se vocês já participaram de Mapatona, já ouviram falar Mapatona? Eu nunca participei. Mapatona é uma maratona de fazer mapa, cara. É isso aí. E o pessoal usa essas bases colaborativas aí para fazer esse tipo de atividade. Então, o que acontece? As mapatonas, é um grupo de pessoas geralmente que organizam, né? No Brasil, depois vocês podem até olhar aí, não sei se vocês vão anotar em algum lugar, mas seria legal se estão gravando, né? Vocês darem uma olhada nos Young Mappers, né? Tem lá o pessoal lá em Curitiba, é um grupo de jovens mapeadores, né? Youth Mappers, não é Young Mappers, não é Youth Mappers, juventude de mapeadores. Eles são estudantes ali do programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas e da graduação em Engenharia Cartográfica lá da UFPR, que se juntaram e formaram um capítulo, eles chamam de capítulo, né? Um grupo de pessoas que promove mapatonas, ensina a usar o sistema do OpenStreetMap, enfim. E eles já têm vários outros núcleos no Brasil inteiro, então vocês podem até fazer o núcleo de vocês aí do Cefet depois, né? De pessoas que usam o OpenStreetMap para fazer mapeamento de áreas específicas. Então, essas mapatonas, elas acontecem em regiões geralmente que não tem mapa, não tem dado espacial disponível, né? Vazios cartográficos mesmo. Acontecem, por exemplo, em áreas que tem desastre. Então, uma coisa que é interessante, né? Que o OpenStreetMap, o mapeamento colaborativo, ele surgiu, né? O boom disso aí aconteceu principalmente porque o uso dessas plataformas foi intenso em épocas de desastre, em regiões que tiveram desastre natural. Então, assim, isso é interessante, que até o boom disso para a ciência, né, foi interessante porque esse é um apelo social, né, e para a sociedade muito interessante, né, para a gente ajudar a sociedade, né. Então a gente viu muito potencial nisso aí também, né. Basicamente, né, então a gente tem as mapatonas, a gente tem a possibilidade de disseminar mais o conhecimento sobre o mapeamento colaborativo. Só que eu, particularmente, né, como indivíduo, né, e como indivíduos, eu acredito que existem grandes limitações, né, de interesse. As pessoas, pesquisador, né, como pesquisador, o interesse eu acredito que tem muito problema de interesse, engajamento das pessoas em usar as plataformas e mapear de fato, né. Primeiro porque no Brasil nós não temos uma cultura de uso do mapa. Né? Então, assim, se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos e tal, veja em filme, né? O pessoal sempre tem um mapa na mão, sempre procura fazer essas trilhas e tal, não sei o quê, sempre com um mapa na mão, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Talvez a tecnologia tenha mudado um pouco. Então, a gente tem que promover o uso, né, dos mapas, eu acho que entre as pessoas, ensinar como é que se pensa espacialmente, né, como é que se faz, para depois a pessoa conseguir mapear num sistema de mapeamento colaborativo. A gente tem que buscar estratégias, né, também para estimular que as pessoas forneçam os dados, né, para as plataformas. Isso é complicado também de fazer. Né? Como é que eu posso motivar alguém a abrir o Google, a abrir o OpenStreetMap e a perder um tempo ali da vida mapeando coisas? Né? Como é que eu posso fazer isso? Né? Eu tenho que desenvolver estratégias para isso acontecer. Então, por exemplo, um cara que tem uma sorveteria, essa sorveteria não está no mapa, né? Ele é um potencial contribuidor para o OpenStreetMap, porque se eu falo para ele, olha, se você coloca a tua sorveteria aqui, as pessoas vão achar ela e vão chegar na tua sorveteria, né? Então essa é uma motivação possível, né? Dentre os artigos que eu cito naquele artigo que vocês leram, né? Tem um artigo do Coleman, né? Ele fala das motivações em colaboração. Tem um outro também do Buda Talk. Vocês podem dar uma olhadinha lá depois, artigos que falam sobre a motivação do uso das plataformas. Então, as estratégias de estímulo de uso, além da mapatona, né, elas têm que ser alinhadas com a motivação de uso, mas hoje em dia a gente tem muito pouca pesquisa que trabalha com isso. Né? Também aí é uma possibilidade legal para vocês, se quiserem engajar no mundo das pesquisas, né, entender
qual que é a motivação das pessoas em usarem as plataformas. Isso é muito incipiente ainda, é muito raso, a gente conhece muito pouco ainda na academia, né? A motivação das pessoas em usarem essas plataformas. O que a gente sabe, Márcio, é o seguinte, é que nas plataformas de mapeamento colaborativo existe a maior propensão em se mapear áreas que são extremamente populosas, né? Então, é claro, né, as pessoas, você não vai mapear uma área rural que não tem quase nada, que não é do seu interesse. Você vai mapear onde? Se eu pedir para você mapear aqui agora alguma coisa no OpenStreetMap, é muito provável que você vai recorrer a alguma região próxima à sua casa, que é a região que você mais conhece, né? E isso é o que geralmente as pessoas fazem, né? Então, assim, claro, onde tem mais gente vai ter mais dado do OpenStreetMap. A gente acabou vendo isso em outras pesquisas que fizemos, depois até de fazer esses trabalhos aqui iniciais com o mapeamento colaborativo, né? Então, outra possibilidade que se tem de fazer isso aí engajar as pessoas. Vocês vão escutar um cachorro latindo aqui atrás, é o meu cachorro, tá? Ele escuta qualquer barulhinho e fica atiçado aqui. Outra possibilidade é que o governo também estimule, né? Só que isso aí é uma possibilidade remota, né? O governo começar a estimular o uso dessas bases, porque fazendo a conexão de algum tipo de informação, né? Por exemplo, ciclovias. Ciclovias tem mapeado lá no OpenStreetMap, por exemplo, né? E é caro fazer o levantamento de informação espacial sobre onde estão alocadas as ciclovias no Brasil. Por que não pegar, né, o dado que está pronto lá no OpenStreetMap e colocar direto no mapeamento oficial? Isso, de certa forma, estimularia as pessoas que usam bicicleta a produzir dado espacial, porque isso está indo para o governo diretamente, né? Enfim, está ficando oficial. Então, a pessoa tem um estímulo a mais ali para fazer a base de dados acontecer. Mas eu, basicamente, vejo essas possibilidades aí. E algumas limitações também coloquei para vocês aqui, Márcio. E o bacana é que a Olimpíada que a gente está participando, né, a BRAC, ela está estimulando isso, né? Com essa temática, né? Usando o OpenStreetMap, porque o tema desse ano retrata muito sobre a Amazônia. Então, está muito ligado com os vazios cartográficos que você também falou. Porque eu li também em uma pesquisa que estava da UBRAC lá, que eles estavam falando para a gente ler, sobre os vazios cartográficos que em 2010, por causa do mapeamento colaborativo, muitas partes da Amazônia foram colocadas no mapa. Foram dadas sua importância, né? Colocadas suas informações e essas coisas. Agora, a próxima pergunta. A partir do artigo, a gente vê os pontos positivos do mapeamento colaborativo. Mas como que a construção desses mapas poderia ser estimulada para as pessoas? Ah, não, esse eu já fiz. Desculpa. Eu me perdi aqui. Tranquilo. O mapeamento colaborativo está vinculado com diferentes partes e nichos que podem ser beneficiados. Então, como em diferentes artigos seus se nota uma presença de sustentabilidade, você acredita que seria possível relacionar a intervenção humana consciente em áreas da Amazônia com o mapeamento colaborativo, como o ecoturismo ou a utilização de matérias-primas? Essa Com é meio certeza. essa pergunta. Com certeza, né? Então, assim, vamos lá. A gente vê que tem um padrão, né? Por exemplo, de ocupação na Amazônia, né? Aquela ocupação espinha de peixe, né? Que a pessoa vai abrindo aqui, vai abrindo para os lados assim. Então, um dos propósitos do OpenStreetMap, inicialmente, foi, né, mapear estradas, né? Se você for ver lá, o que ele tem melhor mapeado são estradas e caminhos, né? Então, qualquer tipo de caminho, né, que a pessoa ande, né? Ou vá de carro, enfim, que ela consiga se locomover. Então, um dos propósitos do OpenStreetMap é esse, né? Tanto que é Open Street, né? Street é rua, né? Então, OpenStreetMap, né? E surgiu justamente porque o cara queria tinha dificuldades em acessar dados oficiais lá do Reino Unido e tal, então ele quis criar uma plataforma dele, aí ele criou uma plataforma que virou um monstro e é o que é hoje, o OpenStreetMap. O que eu vejo, né, que dá para se estudar, né, o padrão de ocupação, né, da Amazônia, né, usando esses dados colaborativos, se as pessoas se atentarem, né, para colaborar com a informação sobre o desenvolvimento de novas estradas e caminhos. Então dá para a gente começar a ver quais são as regiões que estão sendo ocupadas, e focalizar a nossa atenção usando dado espacial, acho que de outras fontes, né, para entender quais são os recursos naturais que estão presentes naquela região, né,
se estão abrindo novos caminhos, né? Se, por exemplo, tem muita gente que usa o OpenStreetMap para verificar trilha, né? Para fazer hiking nessas trilhas a pé, para fazer bike também, o pessoal que anda de bike, eu não sei se aí na região de vocês tem bastante gente que anda, mas Tem. o pessoal anda de bike, tem muita gente que sai com o navegador na mão marcando o caminho, depois vai lá e coloca essa trilha lá no OpenStreetMap, nessas. Então, esse esse interesse, né, sobre uma determinada região, né, quando começa a aparecer, surgir muitos dados sobre uma região, determinada região, eu acho que pode ser um bom indicativo do olhar que nós podemos ter para os recursos naturais que tem naquela região. Então, incentivar, por exemplo, olha, está saindo muita trilha de bike ali, quer dizer que tem um potencial legal de ecoturismo, né? Ó, está saindo muita estrada. Será que está. Ó, então tem muito veículo automotor andando, né? Então será que estão extraindo alguma coisa dali? E você começa a atrair sua atenção para esse tipo de região. Acho que pode contribuir sim, mas assim, as ações, né? As ações no OpenStreetMap, né? Quanto mais gente estiver usando, eu falo OpenStreetMap porque é a grande plataforma hoje de mapeamento colaborativo que a gente tem, tá? No mundo, né? Então, assim, as outras plataformas ficaram relegadas aí a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. O primeiro plano é sempre o OpenStreetMap. Parece que concentrou todos os esforços nossos aí da pesquisa. Principalmente porque não perdeu o propósito, né, de ser colaborativo, livre, dados reutilizáveis, né, durante o processo. O Wikimap perdeu, né? O Wikimap ele serviu alguns propósitos aí que não eram tão colaborativos assim. Então o pessoal acabou deixando ele de lado. E o OpenStreetMap surgiu como a grande plataforma. Mas, assim, eu acredito que tem grande potencial, né? A gente ainda sabe muito pouco também como usar esse recurso, né? Existem trabalhos aí do pessoal na região andina, né? Também que tem usado o OpenStreetMap para fazer esse tipo de turismo, né? Para estimular turismo, enfim. Só que a gente ainda usa muito pouco aqui no Brasil. Né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E abre um caminho aí para vocês também numa área muito frágil para nós dentro da cartografia, que ainda é o uso dos recursos de mapeamento colaborativo para as regiões da Amazônia. Eu confesso para vocês que eu até comecei a esboçar, né, na época que eu estava fazendo. Tá tudo bem aí? Vocês estão por aí? Alô? Acho que caiu a internet de vocês aí. Vou aguardar um pouquinho. Bianca, só dá um joinha aí se você está me escutando. Pessoal, dá um joinha na câmera se vocês estão me escutando.
Alô? Alô? Oi, tá me escutando? Oi, tô. É que parece que deu uma queda da internet aqui e a gente desconectou. Mas Beleza. Eu aguardo um foi um pouquinho. problema que a gente tá vendo aqui. Eu aguardo um pouquinho, fica tranquilo. Obrigado. Que vai. Alô? Tá conseguindo me escutar, João? Tá? Pô, tô te escutando. Ah, tá. Deu um probleminha aqui, né? Tranquilo, fica sossegado. E aí eu tava falando para vocês, né? Então, assim, na sua pergunta, né? Eu vejo um grande potencial, né? Só que passa por também por estimular as pessoas a usar, né, o OpenStreetMap naquelas regiões, o mapeamento colaborativo, né? Para a gente conseguir detectar, por exemplo, o crescimento, né, do interesse em uma área, né, que eu estava falando para vocês, né? Outra coisa que a gente precisa fazer, né, para estimular o uso do mapeamento colaborativo para fins de desenvolvimento sustentável, né, a gente tem que estimular os locais, né, o pessoal da região, né, o engajamento das pessoas da região, porque no OpenStreetMap acontece muito movimento, Márcio, de pessoas de áreas, por exemplo, eu estou morando aqui em Uberlândia, aí eu participo de uma mapatona para fazer o mapeamento de uma área na Amazônia, eu não conheço nada lá. Aí eu vou lá e faço o mapeamento. Então eu produzo dado para uma região que eu não conheço, né? Então, assim, para o desenvolvimento sustentável, né, eu acredito, dessas regiões, né, eu acredito que um grande trunfo vai ser conseguir o engajamento das pessoas, dos locais, das pessoas que são dessa região, né, na produção de dados espacial, né? E aí tem que ser um trabalho de extensão, de estímulo mesmo,
Porque imagina, às vezes a pessoa não sabe nem como usar o computador, né? E aí você vai ter que ir lá ensinar como fazer e tal. E mostrar, por exemplo, olha, que para a polícia ambiental, para alguém chegar e conseguir prender a ação ilegal, essas coisas, precisam saber, precisa ter mapa, precisa ter informação sobre a região, né? E aí, por exemplo, como é que eu vou saber onde é o ponto de pesca de uma comunidade pequenininha, né, que vive de pesca enfim, eu não sei onde é esse ponto de pesca, eu não consigo ir lá fiscalizar se tem alguém prejudicando eles ou não, eu não consigo chegar até lá, então é importante, né, para o desenvolvimento sustentável, ações de desenvolvimento sustentável nessas regiões, que a gente estimule o uso das plataformas nesses locais, né? E aí, como eu te disse, a gente ainda sabe muito pouco como fazer esse tipo de ação. Confesso para vocês que durante o mestrado ali, o doutorado, né, eu comecei até a escrever um artigo sobre esse tema, exatamente sobre esse tema do uso do mapeamento colaborativo para essas regiões. E aí eu não progredi com o trabalho. O trabalho está até aqui parado, né? E se um dia, se vocês quiserem engajar no mundo de pesquisa, fazer, né, graduação, iniciação científica, um mestrado, um doutorado, esse é um tema aí possível, eu posso colaborar com vocês aí lá na frente, tá? Nossa, é muito interessante, né, que quando você fala, me remete muito à etapa 1 dessa fase, que nessa etapa a gente pediu a opinião das pessoas que moram lá em Manaus, que a gente tentou pegar alguns contatos de pessoas que conhecem pessoas que moram lá na região da Amazônia, mais especificamente em Manaus, né, porque a gente falou no trabalho dessa região, e a gente viu diversos tipos diferentes de respostas de lugares, porque a gente fez um trabalho que está muito ligado com o turismo. Aí muita gente falou de lugares como reservas, sobre cachoeiras, e cada um deu um detalhe diferente, o que deu uma riqueza maior para o trabalho. E combina muito com isso. A gente só não fez na etapa 1 a parte do OpenStreetMap, mas agora nessa etapa está bem ligado com isso e acho que a gente vai conseguir desenvolver bem. Mas eu vou esclarecer para vocês. O OpenStreetMap é uma plataforma, né? Agora, o mapeamento colaborativo é uma coisa muito maior, né? Então, por exemplo, vocês fizeram um mapeamento colaborativo a partir do momento que vocês recolhem a informação das pessoas e colocam isso em um mapa, né? Esse é um outro método. Então, vocês podem criar a própria plataforma, né? E essa plataforma não necessariamente precisa estar online, né? Então, só para vocês terem ideia, a gente tem feito pesquisa com mapeamento emocional colaborativo. Olha só, que loucura que é essa, né? Então, assim, as pessoas andam pela cidade. Vocês andam pela cidade de noite e de dia, não andam? De noite e de dia. À noite, vocês encaram a cidade com mais atenção, né? Porque tem mais perigos. Então, você não fica com mais medo em determinadas regiões da cidade, andando. Não fica? Né? E se sente mais seguro ou inseguro. Eu poderia, por exemplo, coletar, né, pontos, né, na cidade onde você se sente mais inseguro. E reunir com a informação da Bianca, da Vitória, do Marcelo, enfim, criar uma base, né, num papel mesmo, né, e verificar se existe algum agrupamento, né, olha, existe um agrupamento de insegurança em alguma região, aí eu vou lá naquela região, estudo o porquê, o motivo, e forneço para o poder público, né, para os planejadores aí urbanos, né, para quem faz planejamento urbano, falo, ó, aqui existe um problema que torna a cidade insegura para as pessoas, né? Então, esse também é um mapeamento colaborativo, está totalmente desvinculado do OpenStreetMap, olha só, né? Então, o mapeamento colaborativo é uma coisa, né, que dá para se aplicar em muitas coisas. A minha onda agora de pesquisa, o que eu gosto de fazer agora, é trabalhar com mapeamento emocional colaborativo, né? E aí tem várias coisas para se estudar. Eu tenho alunas estudando, por exemplo, o sentimento das mulheres, né? As mulheres às vezes deixam de transitar por alguns lugares da cidade, né? As meninas vão saber disso, usando transporte público, porque às vezes tem assédio, enfim, então existem algumas limitações de mobilidade para as mulheres na cidade, né? E aí a gente quer entender o que na cidade, né, faz com que as mulheres se sintam traga imobilidade para as mulheres na cidade, no trânsito pela cidade, né? Então, olha, tem mulher que vai falar, olha, eu não passo numa rua que tem pouca gente, né? Olha, eu não passo numa rua que é pouco iluminada, ou
não passa em determinado local porque tem muita gente com tal característica que acaba assediando. Olha, enfim, então tem várias coisas que a gente pode usar ainda o mapeamento colaborativo, que não só para fazer o mapeamento de base, entendeu? Então, é uma ferramenta assim que pode ajudar muito, né, a gente a fazer o uso racional das coisas, a sustentabilidade, a promover a inclusão, né? Outra coisa, por exemplo, pessoas que vivem em comunidades. Vamos pegar lá no Rio de Janeiro, tem várias comunidades, né? As favelas, que o pessoal fala, né? E vocês pararam para pensar que essas pessoas lá não existe, não tem o nome de rua, não tem o número da casa, né? Imagina você, se você fosse dar o número, fosse dar uma festa na sua casa, por exemplo, né? Ou vai chegar uma correspondência para você, né? Você tem um endereço, você sabe onde você mora, a rua, o número da sua casa, mas a pessoa que mora lá na comunidade, ela não tem o número da casa, não tem o nome da rua, né? E isso faz com que ela se sinta o quê? Mais uma vez excluída da sociedade, marginalizada pela sociedade. Porque ela não tem nem endereço. Se você vai abrir uma conta no banco, você tem que dar o seu endereço. Uma pessoa da comunidade não tem um endereço para dar, né? E aí o mapeamento colaborativo ele tem ajudado também pessoas, né? Ajudado a incluir essas pessoas que estão marginalizadas da sociedade, né? Então, assim, é o que eu estou falando para vocês. Há um potencial gigante, sustentabilidade, inclusão, não sei o quê. A gente precisa ainda estudar isso, como fazer isso. Então, ainda é uma área a ser muito explorada. E eu fiquei feliz até que o pessoal da UBRAC, né, tem explorado esse tema com vocês, porque vai que isso daí surge, né? Com certeza surgirão boas ideias aí para se desenvolver depois. Eu queria agradecer, João, pela participação. Foram só poucas perguntinhas, mas que vão ajudar muito o nosso trabalho. Tô falando sério. Eu agradeço muito mesmo a sua participação. Que bom. Eu que agradeço o convite aí, Márcio. Marcelo também agradeço o convite, Vitória, Bianca. O outro rapaz, eu esqueci o nome dele. É o Pedro. É o Pedro, né? Eu agradeço vocês pelo convite. Fiquei honrado mesmo em poder falar aqui com vocês, né? Se tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade. Ô Marcelo, você tem meu contato também? E aí fiquem à vontade para conversar comigo quando precisarem aí, tá bom? Beleza? E aí, professor? Bom, Marcelo, beleza? Nota 10. Que bom, nota 10 para essa turma aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar contigo, no início da nossa conversa, já estávamos gravando. Eu esqueci de comentar isso, tá? Não tem problema, não. E outra coisa é que aí, se você permite a gente usar parte dessa nossa entrevista, nossa conversa, no nosso vídeo, se tudo bem. Pode usar, não tem problema. Então tá jóia, obrigado. Mas assim, foi muito esclarecedor. Eu também fiquei muito satisfeito quando a UBRAC estimula esse tipo de debate, né, de ferramenta e assunto. Da outra vez, eles sugeriram, na etapa anterior foi mapa participativo e agora um mapa colaborativo. Mas bacana. Assim, existe uma linha tênue, né, entre esses conceitos aí, enfim, para definição, mas eu acho mais adequado, eu gosto mais de pensar no mapeamento colaborativo, né, como guarda-chuva aí para todas as iniciativas, né. A participação ela é inerente ao processo de colaboração, né, então com certeza. Tá aí tudo junto. Então é isso. Assim que estiver editado o vídeo, né, completo, nós temos o regulamento do concurso, nós temos que fazer um vídeo de 8 minutos, no máximo. Então, a gente tem várias outras coisinhas também que vão entrar no vídeo. Essa gravação aqui, ela vai ficar disponível para consulta futura, vamos dizer, e parte dessa nossa gravação vai estar também no vídeo. Talvez ali alguns minutos, porque a gente tem que compor esse vídeo, tá bom? Não, beleza, tranquilo. Professor João, prazer conhecê-lo. Vi que você realmente manja do assunto. Opa, não, que é isso. A gente tenta estudar, né? E vindo a BH, venha ao Cefet. Vocês também, vindo aqui para Uberlândia, é só passar por aqui na UF. A gente apresenta o grupo para vocês. Valeu.
Muito Valeu, obrigado. Marcelo. Valeu, gente. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Aqui,